Derivação. Então vamos lá. Vamos à nossa derivação, que é um dos nossos processos formadores de palavras, ok? Falaremos um pouquinho da derivação e um pouquinho da nossa composição. É isso aí. Então vamos. Estão atentos? Show de bola? Continuemos então. Derivação. Prefixal ou prefixação. Infeliz, prever, desleal, super-homem, pré-história. Então, só para que nós relembremos aqui, trouxemos alguns exemplos de derivação prefixal. Vai acontecer desde que haja um prefixo, aquilo que vem antes do fixo. A minha palavra primitiva, a minha palavra fixa é a palavra feliz. E eu coloquei algo antes dela que nós chamamos de prefixo. Ou seja, coloquei um afixo. Os nossos afixos são os prefixos, aqueles que vêm antes, e os sufixos, aqueles que vêm após o nosso fixo. Pegou o bizu? Próximo, sufixal ou sufixação. Felizmente, pedrada, doceria, lavável. Então, nós temos aqui alguns exemplos de derivação sufixal. Colocamos um afixo após o nosso fixo. Então, olha bem aqui, ó. Felizmente, colocamos o sufixo mente. Pedrada, sufixo ada. Doceria, o nosso sufixo eria. Lavável, nosso sufixo ável. Tranquilo? Então, colocamos algo após o nosso fixo. Já na parasintética ou parassíntese, nós perceberemos que vai haver tanto prefixo quanto sufixo. No entanto, na derivação parasintética ou parassíntese, estes prefixos e sufixos entram e saem juntos, ok? Porque quando houver a derivação prefixal e sufixal, você vai perceber que você pode tirar um deles ali e a palavra continua a existir naturalmente. Se você retirar os dois, a palavra também continua a existir, ok? Na derivação parasintética, prefixo e sufixo entram e saem juntos, ou seja, simultaneamente. Tranquilo? Aí nós temos como exemplo a palavra entristecer, avermelhar, emudecer. Logo na sequência ali, a derivação imprópria. Para que nós relembremos então, derivação imprópria. Vai haver toda vez que houver mudança na classe gramatical. Como assim, professor, mudança na classe gramatical? Por exemplo, eu tenho um adjetivo que na construção ali de uma oração ele virou substantivo. Eu tenho um advérbio que possa ter virado um substantivo, um verbo que virou um substantivo, ou um adjetivo que virou um advérbio. Houve mudança da classe gramatical que aquela palavra comumente pertence. Tranquilo? Como exemplo, ele trouxe para nós. Os maus pagarão pelos seus erros. Geralmente, mal. Qual classe gramatical? Ele é mau. Opa, característica dele. Característica, classe gramatical, nós chamamos de adjetivo. No entanto, aqui, maus foi empregado como um substantivo, até porque uma das principais funções dos nossos artigos é fazer o quê? É transformar qualquer palavrinha em substantivo, desde que esteja diretamente ligado a ela. Nossa derivação regressiva ou deverbal é porque ela provém de um verbo, tranquilo? Por isso que nós a chamamos de regressiva ou deverbal. Por exemplo, trouxe para nós aqui o verbo ameaçar. Nós temos o substantivo ameaça, temos o verbo atacar e temos o substantivo ataque. Então, veio de um verbo o nosso substantivo. Então, toda vez que aparecer uma situação dessas, nós daremos aquela classificação como regressiva ou deverbal, porque vem de um verbo. Tranquilo? Não confundamos com derivação imprópria. Não houve a mudança na classe gramatical, e sim a derivação aqui do verbo que virou um substantivo, mas houve mudança até na forma da escrita. Percebam isso. E já na imprópria, não há mudança na forma da escrita. Pegaram o bizu? Show de bola. Vamos lá. Hibridismo. Então, vai haver a junção de radicais de línguas diferentes. Aí nós chamaremos de hibridismo. Exemplo que ele colocou para nós. Televisão,
Tele, grego, visão, latim. Automóvel, auto, grego, mais móvel do latim. Sociologia, sócio latim, mais logia do grego. Tranquilo? A junção de radicais de línguas diferentes no nosso hibridismo. Olha só o próximo. Onomatopeia. Toda vez que falar, então, onomatopeia, você vai lembrar da figura de linguagem, isso aí dos nossos elementos onomatopeicos, que consiste em reproduzir os sons através da escrita. O tic-tac do relógio, você ouve lá tic-tac. Bolinha ali na mesa, bate de um lado, bate do outro e vai fazer qual barulho? Ping-pong. Então, nossos elementos onomatopeicos, toda vez que houver a reprodução dos sons através da forma escrita. Exemplo colocou para nós o tic-tac, o zum-zum, fom-fom, reco-reco. Tranquilo? Mais um, abreviação ou redução. Auto, de automóvel. Cine, de cinema. Pneu, vai ser a abreviação de pneumático. TV, a abreviação de televisão. Olha o detalhe, nesse último aqui. Televisão, nós temos como hibridismo, junção de radicais de línguas diferentes. Só que aqui ele colocou para nós TV. Então eu abreviei a palavra televisão, por isso que não vai ser considerado aqui um hibridismo, e sim uma redução ou abreviação. Já caiu na prova e já tem um tempo que não cai. Pode ser que caia novamente para nós. E ele coloque lá TV como sendo um hibridismo. No entanto, vai ser uma redução. Tome nota. Anotou aí? Show de bola!